Então, o que eu queria dizer é que você é muito bem-vindo, que eu fiquei muito feliz com o teu aceite. Muito obrigada por falar para nós hoje, nesse 52º encontro de Cravistas em Quarentena. Beatriz, obrigado pelo convite. Só estou colocando meu texto aqui na, na pista para decolar. Bom, achar um pouquinho mesmo, minha tela, Isso, onde é ótimo. que eu estou. Eu agradeço enormemente ao convite da Beatriz e, como ela disse, depois eu me arrependi de ter aceito, mas mesmo assim a gente ficou, né? O tema que eu gostaria de falar hoje para vocês é um tema que tem sido muito caro para mim nos últimos tempos, porque foi uma questão que eu me coloquei, sobretudo depois que eu voltei para o Brasil, e aí por uma questão muito pragmática. Quando eu entrei na universidade, eu pude adquirir os meios para experimentar essas coisas, especificamente instrumentos barrocos de furação simples, né? É algo que a gente lida com a literatura, tem muita literatura muito bem escrita que trata sobre o tema. Eu estou vendo que a Inês da Vena está aqui na sala, ela é uma das referências, né? Ela fez uma tese de doutorado lindíssima a respeito de flautas italianas, tem um estudo muito amplo, e a minha questão, eu acho que é, a minha questão aqui é como fazer isso funcionar. E numa perspectiva um tanto pedagógica, que é o trabalho que a gente desempenha na universidade, né? Então, como é que eu, como estudioso e como intérprete, eu decodifico essa informação e crio uma condição de transmitir isso para o meu aluno? Então, eu acho que essa é uma questão central. É, Então, nessa palestra, eu vou situar o assunto, vou tentar situar o assunto, eu tentei situar o assunto, mas trazer para as questões mais pragmáticas mesmo, de como é que a gente poderia começar a pôr isso para funcionar, numa perspectiva de quem não conhece o assunto, de quem não conhece essas flautas, que são flautas, normalmente a gente lida com réplicas, né? Boas réplicas de instrumentos barrocos, como é que a gente faz funcionar isso? Quais são os problemas? Né? É óbvio que isso passa por um conhecimento teórico, a gente precisa se confrontar com fontes, e como eu disse, existe excelente bibliografia já escrita sobre esse assunto, é, mas existe também questões que são muito próprias relativas ao fazer. Como é que você enfrenta um instrumento de furação simples e como é que você faz ele funcionar? Então, eu entendo que esse encontro nosso ele é um bate-papo. A gente não tem nem tanto tempo para se aprofundar em algo que é tão rico e tão complexo, então eu não, enfim, longe de mim, eu nem pretendo esgotar né, os tópicos que fazem referência a esse tema, e muito menos sei que muito menos a gente é capaz de se aprofundar em qualquer deles. Mas eu acho que dá para a gente ter um bate-papo muito bacana, e por isso que eu, depois de ter me arrependido de topar o convite da Beatriz, eu disse, não, vai ser uma coisa legal. Então, vamos lá. Ó, eu já de antemão eu peço desculpa para vocês. E eu vivo dizendo isso quando eu faço palestra, eu sou hiperativo e sou disléxico. Apesar dessa aparente calma não 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 revelar, mas eu tenho déficit de atenção. Então, o que eu tenho feito para me tornar menos
eu me tornar um pouco mais para mim mesmo, eu escrevo meus textos. Então, eu vou ler, eu escrevi essa palestra de hoje, eu vou ler, eu espero com isso me tornar mais compreensível para vocês. Bom, como eu disse, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite da Beatriz, que fica em registro. A Beatriz tem feito um trabalho muito bacana de aglutinar tantas pessoas do cravo e da música antiga em torno de temas que são tão relevantes para todos nós, independente do instrumento que a gente toca, né? As palestras, elas são sempre uma oportunidade de ordenar nossa reflexão. E ainda que é uma oportunidade da gente poder contar com perguntas e comentários que instigam e enriquecem nosso caminho de pesquisa. Quando a Beatriz me contactou para essa palestra, me perguntou, deixa eu só um minutinho, deixa eu desligar o meu WhatsApp aqui. Ele fica fazendo clean, eu me desconcentro. Bom, quando a Beatriz me contactou para essa palestra, me perguntou se eu não teria algum tema, segundo ela, bem barroco para falar aqui no grupo. Como eu tenho trabalhado com réplicas de flautas doce de furação simples, eu achei que seria interessante abordar o assunto pelo viés da prática. Imaginei que seria interessante apontar algumas das questões e alguns dos problemas que nós, flautistas, enfrentamos quando temos nas mãos um instrumento desse tipo. Pensei que o tema se qualificava como bem barroco, como a Beatriz pediu, e decidi aceitar o convite. Bom, em primeiro lugar, importa destacar que não iremos tratar sobre flautas doces que atualmente qualificamos como barroca, ou seja, aquelas caracterizadas pelo dedilhado 0, 1, 2, 3. Aí eu vou fazer um breve, só um parêntese. Quando a gente trata de dedilhado na flauta doce, a gente atribui uma numeração aos dedos e aos furos correspondentes. Então, furo 0, que é o furo de trás, o polegar da mão esquerda, então, furo 0, dedo 0, dedo 1, dedo 2, dedo 3, 4, 5, 6 e 7. Né? E aí, 6 e 7 são furos duplos nas flautas modernas. Né? Então, o que caracteriza as flautas doce barrocas atualmente é que ela tem um dedilhado de forquilha na primeira oitava, dedilhado 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 7, que nas flautas em dó, ou seja, nas flautas soprano e tenor, é a nota Fá natural, e nas flautas em Fá, ou seja, nas flautas a contralto e baixo, esse é o dedilhado para a nota Si bemol da primeira oitava. Então, o que nós não vamos abordar esse tipo de instrumento. A gente vai abordar as flautas doce barrocas, essas compreendidas como as flautas feitas no final do século XVII e início do século XVIII, na primeira metade do século XVIII. Tá? Bom, antes de entrarmos efetivamente no tema, eu gostaria de levantar alguns aspectos comuns aos diversos dedilhados da flauta. É algo que faz parte da própria mecânica do instrumento. O dedilhado e o sopro são elementos determinantes para a afinação e para o timbre do instrumento. Aí eu gostaria que a gente partisse de um raciocínio bastante simplificado. Quanto maior o tubo do instrumento, mais grave o instrumento é. Assim, uma flauta baixo é obviamente mais grave que uma flauta soprano. Esse princípio pode ser observado dentro de um mesmo instrumento. Grosso modo, ou seja, de um mesmo tubo. Grosso modo, quanto mais furos estiverem fechando, mais extenso se torna o tubo e, consequentemente, mais grave será o som emitido. Esse raciocínio pode ser ainda mais refinado se pensarmos que os furos podem ser parcialmente fechados, os famosos e temidos meios furos, ou mesmo apenas sombreados, ou seja, quando a gente aproxima o dedo do furo sem efetivamente fechá-los. E o que quer dizer que a flauta ela responde muito ela responde muito a esse tipo de estímulo, né? A afinação da flauta é muito sensível, inclusive, a esse tipo de estímulo. Bom, um outro ponto fundamental, de fundamental importância, é a relação entre o sopro e a afinação. Nesse caso, a lógica é a de que
quanto maior a pressão de sopro aplicada ao instrumento, mais alta será a sua afinação. A amplitude de afinação provocada pela variação de sopro dentro de um mesmo dedilhado é muito significativa. Então, não é apenas que a gente não pode desconsiderar, é algo central. Tá? A pressão de sopro que a gente impõe sobre o instrumento não é, como eu disse, não é algo que a gente precisa prestar atenção, é algo central. A gente, de fato, precisa ter muita atenção em lidar com isso. No que concerne à flauta doce, ainda que um número relativamente generoso de tabelas no que concerne à flauta doce, ainda que um número relativamente generoso de tabelas nos leve a considerar o dedilhado como um elemento central para a afinação do instrumento, é de fundamental importância que esteja claro que o sopro é capaz de transformar sutilezas de afinação em dinâmicas. Então, às vezes, como a gente vai ver em dedilhados históricos, existe uma diferença bastante grande se você faz um dedilhado com meio furo ou se você preenche esse furo, né? Se você fecha inteiramente esse furo, por exemplo, em dedilhados de dó sustenido, ré bemol, se você ou faz, né, dedilhado 0, 1, 2, 4, 5, se você opta por fazer meio furo 6 ou esse furo inteiro, dependendo da maneira como você sopre, você transforma essa sutileza de dedilhado em dinâmica, ou seja, você baixa a nota por um lado, mas você sopra tanto que você ajusta a afinação pelo sopro e transforma aquela nota apenas em uma nota forte, né? Isso é só para dar um exemplo. Bom, mas que elementos, a questão é, mas que elementos efetivamente caracterizam flautas históricas barrocas, mas que elementos efetivamente caracterizam flautas históricas barrocas das nossas flautas barrocas atuais? Eu gostaria de iniciar por elencar alguns aspectos que, em maior ou menor medida, estão presentes em uma e em outra flauta. Então, a primeira é a furação simples versus furação dupla. É frequente que instrumentos históricos sejam associados à furação simples. E, de fato, a grande parte dos instrumentos barrocos originais possui furos simples. Dito isso, a gente precisa dizer que alguns poucos apresentam furos duplos. Então, é muito curioso porque os instrumentos de furo duplo, primeiro que tudo leva a querer que eles não eram a regra. Existe uma massiva quantidade de instrumentos de furação simples que sobreviveram em comparação ao número de instrumentos com furação dupla que sobreviveram, né, que a gente conhece hoje em cópias de museus. É muito curioso porque nesses instrumentos de furação dupla, eles não seguem também apenas essa regra que a gente conhece atualmente como apenas os furos 6 e 7, ou seja, os dois últimos furos da flauta, eles serem de furação dupla, né? Há flautas, inclusive um exemplar presente no Museu de Viena, que está, inclusive, listado, um dos instrumentos que está listado na tese de doutorado da Inês, que é um instrumento onde a furação dupla aparece no terceiro furo. Ou seja, esse furo aqui do terceiro dedo é duplo. A exemplo do oboé. Isso também é um tipo de furação presente no oboé barroco. Há outros instrumentos, a exemplo da tenor, criada pelo Stansby Jr., que apenas o furo 7 é duplo. E alguns poucos exemplos que são com furos 6 e 7. Fora esses, a massiva maioria é com furação simples. Essas pausas dramáticas é só porque eu estou guiando o meu texto. Tá?
Bom, outros elementos que são importantes quando a gente compara as flautas barrocas históricas das flautas barrocas modernas é que existe nas flautas históricas uma maior equidistância entre os furos, ou seja, o espaço entre os furos é bem mais regular e a dimensão dos furos também é muito aproximada. Outra, ao contrário não exatamente ao contrário, mas diversamente de flautas barrocas modernas, onde a gente observa dimensão, a gente não observa uma proporção tão regular na distância dos furos, nem da dimensão dos furos. Tá? Então, são dois elementos que são elementos que a gente consegue detectar visualmente e que fazem parte dessa caracterização. O que acontece bom, tanto nos instrumentos históricos quanto suas cópias modernas, tanto nos instrumentos históricos quanto em suas cópias modernas, os elementos externos se articulam com fatores não visíveis, como o tipo de ajuste feito na parte anterior dos furos, ou seja, o que a gente chama de undercut, a dimensão e a característica do tubo interno e a dimensão e a característica do tubo interno do instrumento. Aqui eu não vou entrar nas questões relativas ao voicing do instrumento, tá? Essa é uma parte crucial do mecanismo de feitura do som, de construção do som do instrumento, mas que eu não vou entrar aqui. Eu vou entrar do voicing para baixo, tá? Que é a parte do corpo do instrumento e de furação. Bom, é dessa combinação de fatores que derivam, né, essas tabelas de dedilhado. Importante notar que não se tratam de tabelas escritas para um conjunto de instrumentos, mas, na sua maioria, ou frequentemente, para flautas específicas. Então, a tabela de dedilhado publicada pelo Stansby Jr. é para a flauta feita por ele mesmo, para aquela tenor. Então, a gente precisa ter um pouquinho, isso é um elemento que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado quando a gente vê as tabelas de dedilhado e a gente cai um pouco na tentação de comparar as tabelas de dedilhado e a gente fica um pouco perdido de por que fulano de tal propõe um dedo a mais para tal nota ou porque Beltrano faz uma diferença entre dó sustenido e ré bemol. São tabelas que são a gente precisa encarar as tabelas assim, a gente precisa encarar que as tabelas dentro do período barroco atendem dentro do período barroco, tabelas de dedilhados, de dedilhados diversas atendem a instrumentos diversos, em épocas diversas e em regiões geográficas diversas. A ideia de homogeneidade, que é tão presente no nosso tempo, não é um caminho de abordagem interessante para o século XVII e XVIII. E eu acho que é por isso que a gente se perde um pouquinho na hora que a gente faz uma comparação apenas entre tabelas, e a gente esquece de contextualizar essas tabelas, né? Então, qual é a época em que elas foram escritas? Por que autores? Esses autores escrevem para flautas específicas. O Teter, por exemplo, tem uma tabela de dedilhado, não só para flauta doce, tem também para traverso e oboé. E ele faz parte de uma família de construtores de flauta. Né? O Stansby é júnior, porque o Stansby Senior também já era um grande construtor. O pai dele já era um grande construtor de instrumentos de sopro em Londres. Então, é importante a gente contextualizar a tabela para que a gente não se perca em questões um pouco mais que acabam sendo não triviais, mas que nos levam a problemas. Como é que eu posso dizer? Não exatamente, mas eu vou usar falsos problemas, que é a comparação de um dedilhado específico. Por que para um determinado tratadista, determinado dedilhado tem meio dedo ou um dedo a mais? Né? Isso depende do instrumento para o qual ele está escrevendo.
não é incomum que o flautista doce moderno sinta um certo estranhamento com instrumentos barrocos históricos. Esse desconforto é causado pela falta de, como eu disse, homogeneidade de timbre e dinâmica entre as notas, bem como pela impossibilidade de obter-se com facilidade de, por exemplo, quando a gente trata de Fá sustenido grave na flauta doce, que não é uma nota fácil realmente, mas é uma nota viável, dado o treino, né? Quando a gente sai do instrumento de foração dupla e cai no instrumento de foração simples, o estranhamento é tão grande que muitas vezes a afirmação é que não é possível a execução dessa nota. Bom, um dos problemas é que partimos da referência de flautas com foração dupla para daí aprendermos as flautas de foração simples. Colocada a flauta doce em perspectiva histórica, o que se observa na tradição do instrumento, em que, pese as transformações de perfil de tubo interno, por séculos, a flauta manteve o padrão de furo simples. Então, o que precisa ficar claro aqui é o seguinte: se a gente pegar no período histórico, por exemplo, do começo do século XVI, vamos dizer, Tratado de Ganasse, que a gente tem um amplo dedilhado no Tratado de Ganasse, até a primeira metade do século XVIII, onde o Teter, por exemplo, no tratado, quando ele vai explicar o dedilhado para a flauta doce, ele explica o que você tem que fazer quando você vai tocar o Fá sustenido, e aí ele complementa dizendo: se você tiver uma flauta de foração dupla, aí você você fecha só um dos furos. Né? Quer dizer, ele parte quando a gente lê o texto, ele parte de um instrumento de foração simples, e daí ele complementa. Bom, mas se você tiver um instrumento de foração dupla, aí você faz assim. Né? Então, a gente tem do século, se a gente fizer apenas esse recorte, eu não estou com isso, não quero incluir flautas medievais nem nada, mas se a gente fizer simplesmente esse recorte, do começo do século XVI ao começo do século XVIII, a gente parte de uma tradição onde o instrumento, em que pese as mudanças do perfil interno do tubo, ele tinha uma furação simples, né? E aí acrescenta-se mais na frente, no final do 18, já passagem do 17 para o 18, essa furação dupla. Então, a furação dupla ela é uma novidade ao final do período, que é uma novidade dentro dessa tradição. Então, o que a gente faz hoje é um caminho oposto dessa lógica, né? A gente parte de instrumentos de furação dupla barrocas e vai, eventualmente, quando se tem interesse, para flautas de furação simples. Bom, e eu acho que aqui cabe uma observação, que o treino profissional, o treino de flautistas doce profissional, o treino de flautistas doce profissionais envolve a utilização de flautas de furo simples, notadamente as renascentistas e as ditas pré-barrocas ou de transição. Essas flautas, contudo, apresentam furos de dimensão significativamente maiores que as flautas barrocas. Tá? E isso se deve à característica de tubo delas, né? A característica do tubo interno. Então, isso tem uma relação com os furos. Mas o que importa destacar aqui é que esses furos maiores, eles não apresentam o tipo de dificuldade de fechamento em meios furos, por exemplo, que as flautas barrocas, uma vez que nas flautas barrocas o furo é bem menor, é significativamente menor. Bom, e como é que a gente faz com esse instrumento histórico? Bom, explorar um instrumento, qualquer que seja ele, envolve ouvir o que ele tem a nos dizer. Significa reconhecer e explorar o perfil de som, de timbre e articulação que o caracteriza.
O instrumento barroco nos oferece um universo à parte da homogeneidade do instrumento moderno. Poderíamos nos inspirar um pouco mais no traverso barroco, com seus extremos de afinação e timbre entre sequências diatônicas ou cromáticas, né? E aí cabe uma... É tão comum no barroco, o traverso é um instrumento tão desigual que você tem diferenças entre tonalidades. Por exemplo, por que Mi menor é uma tonalidade tão diferente de Mi maior no traverso? Em outras palavras, por que Sol natural é tão diferente de Sol sustenido, né? Por que Fá natural é tão diferente de Fá sustenido? E com tantas outras notas, essas diferenças essas diferenças são tão radicais que expõem contrastes entre tonalidades, entre coloridos de tonalidades, por exemplo. Bom, e aqui eu queria chegar numa questão que eu considero crucial. Para a gente entender o funcionamento de flautas barrocas históricas, é preciso que a gente aceite as diferenças de timbre e dinâmica que estão associadas ao dedilhado dela. Sem isso, não é factível discutir afinação. Se você não aceita que determinada nota simplesmente tem que ser uma nota mais piano, que determinada nota nessa flauta doce histórica, ela tem menos volume, ou ela tem... Se você não aceita a natureza dessa nota, você não chega na afinação dela. Bom, e a esse respeito, a afinação, eu gostaria de citar a questão das enarmonias. Notas sustenidas têm a mesma altura e, por consequência, teriam, né, notas sustenidas teriam a mesma altura e, por consequência, o mesmo dedilhado de suas correspondentes bemóis. Bom, essa questão ela é muito ampla e extrapola em muito esse aspecto das enarmonias. Isso entra questão de temperamento, natureza de quintas, estreitamento ou não de quintas, natureza de terças, etc. Bom, mas vamos focar nas enarmonias. Se nós compararmos as tabelas de dedilhado de Oteter e Stanesby Jr., nós encontraremos respostas opostas para essa questão. O primeiro não estabelece essa diferença de dedilhado entre enarmonias. Inclusive, no tratado, o Oteter diz que, por exemplo, Fá sustenido é igual a Fá sustenido é igual a Sol bemol, né? Quando ele explica lá o dedilhado depois da tabela, né, que tem um texto, ele chega a falar isso, né? Trata-se da mesma nota. Bom, mas o Stanesby Jr. ele faz essa diferença, né? Então, ele faz a diferença entre Dó sustenido, Ré bemol, Sol sustenido, Lá bemol, ele faz todas essas diferenças, né? Então, o que eu... Bom, se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas, bom, eu aconselharia não tomar... A primeira coisa que eu aconselharia era não tomar o tratado como uma regra geral a todo período e a toda região geográfica, né? Ou seja, a toda a Europa. Mas procurar fazer a aplicação da informação de um dado tratado a um repertório de proximidade temporal e geográfica. Por exemplo, pensar a afinação do repertório a partir de referências, por exemplo, Stanisby Jr., a gente vai pensar uma afinação do repertório a partir de Stanisby Jr., para aquele que foi publicado em Londres, Walsh, por exemplo, a casa de edição, a partir, por exemplo, da década de 1720, um pouco mais para frente, né? O tratado, o panfleto, né, do Stanisby Jr. é provavelmente 1732. Então, a gente pode aceitar com alguma razoabilidade que aquele esquema, que aquele tipo de afinação é algo já corrente, que já é uma ideia já corrente em Londres naquele período, ou seja, um pouco antes,
e ele traz isso para a flauta doce. Inclusive, isso é uma suposição, eu acho que seria uma suposição aceitável, uma vez que ele faz ali ele advoga naquele panfleto para que a flauta doce tenor é que deveria ser a flauta de concerto e que deveria ter o mesmo status ou o mesmo uso do oboé ou do traverso. Então, seria razoável a gente assumir que não que esses elementos utilizados nesses outros instrumentos fossem incorporados na flauta doce. Outra razão que talvez suporte essa ideia é o fato do formato da flauta tenor Standesby ser absolutamente inspirado no traverso, né? Com uma flauta com 4 partes, enfim, com outro tipo de design do que as flautas doce até aquele momento, né? Outro exemplo é o Oteter, as informações do Oteter contidas nos tratados de Oteter para o próprio repertório, né? Para o seu próprio repertório. Se a gente estivesse falando de traverso, a gente poderia dizer as informações do tratado de Quantz no seu próprio repertório. E aí, eu queria aqui fazer uma outra observação, que não se trata disso exatamente de uma... como é que eu posso dizer isso? Não se trata aqui eu não quero entrar nessa questão conceitual, mas não se trata aqui de algo ligado ao autêntico, mas que a gente procure fazer essa ligação entre repertório e a informação do tratadista, porque quando a gente consegue achar esse elo, isso é uma oportunidade tão enriquecedora, né? A gente poder explorar as opções de reconstrução do instrumento, do repertório, à luz não só do seu próprio compositor, mas de alguém que desempenha um papel central naquele contexto, né? Bom, sobre as possibilidades de experimentação, é necessário, antes de mais nada, investir numa boa cópia, né? Eu sei perfeitamente que comprar instrumento não por mais que a gente adore e que eu faça disso uma meta de vida, não é uma coisa tão simples, né? E ela requer um investimento e, sobretudo, se você quer uma boa cópia, você vai, né, encomendar isso a um bom construtor que custa caro. Mas é necessário a gente investir em uma boa cópia. A partir da gente ter em mãos um bom instrumento, é necessário, como eu falei há pouco tempo, que a gente compreenda como o instrumento funciona. E aí a afinação é uma consequência dessa investigação que se opera sobre um instrumento. A gente precisa desenvolver um conforto com a diferença de timbre e dinâmica do dedilhado, né? Uma coisa está ligada com a outra. Esse reconhecimento do instrumento, esse reconhecimento da diferença de timbres e dinâmicas que o instrumento tem dentro dele e da afinação que vem disso, né? Eu acho interessante a gente transformar, eu acharia bastante interessante a gente transformar a ideia de limitação, se houver, né? Quer dizer, a gente pega aquele instrumento e a gente encara em sendo um instrumento com limitações, como, na verdade, em possibilidades. Ou seja, a gente explorar as diferentes características entre as tonalidades que os dedilhados proporcionam. Infelizmente, na flauta doce, mesmo nas flautas doce barrocas históricas, essas diferenças não são tão pronunciadas quanto no traverso. O traverso ele tem diferenças, eu acho, muito mais acentuadas que na flauta doce de dedilhado original. E é uma pena, porque é um universo que a gente tenha a descobrir, a percorrer. Bom, nesse contexto, o treino de escalas é bastante importante, muito, muito importante, para que a gente construa uma relação intervalar
dentro de principais funções harmônicas dentro das principais funções harmônicas daquela tonalidade, né? É, é, outra coisa que é interessante quando a gente faz esse treino de tonalidades é que a gente desde sempre construa uma associação desse treino de tonalidades com o repertório. Então, Fá maior tem tais características. Como é a característica dessa tonalidade no contexto expressivo, né? Num contexto de repertório? Então, né, pegar uma boa peça, uma boa peça na tonalidade correspondente e explorar como o instrumento se comporta dentro dentro do contexto dentro do contexto expressivo. Outra coisa que é muito curiosa é quando a gente começa dentro, e aí trazendo esse ponto advém do repertório, é quando a gente tem sequências de dedilhados e dentro do repertório. Existem posições, e aqui eu gostaria de compartilhar uma primeira tela com vocês. Cadê? Eu preciso antes achar o... Tá aqui, me achei. Nessa parte do compasso 45, onde a gente tem essa sequência Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Esse Lá e Si são bemóis, né? Então, a gente poderia aqui, apenas para uma sequência de dedilhados, a gente poderia pensar um dedilhado meio zero, 1, 2, 3, 4, 5, meio 6. Né? Então, eu vou pegar... Só um minuto, por favor. Obrigado, Bia. Então, tá aqui. Eu tenho uma flauta de furação simples. Essa é uma cópia feita pelo Guido Klemes, uma cópia de uma DBE que está, se eu não me engano, no Remento Museum, em Haia. Então, quando a gente tem esse dedilhado Lá bemol, eu posso pensar em meio furo zero, 1, 2, 3, 4, 5, meio 6. Tá? Aqui, infelizmente, a câmera não vai compor. Normalmente, a gente faz esse dedilhado, né? Esse dedilhado na flauta doce barroca, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, etc. Nessa flauta vai funcionar Lá, Si, Lá. Uma vez que o Si bemol, ele trabalha, ele ajusta com uma forquilha em meio furo 6. Né? Então, Lá, Si, Lá. Então, há composições de dedilhado que envolvem uma certa economia de gesto e uma maior precisão de afinação por essa via. Tá? Eu entendi por que não estava no ponto que eu queria, porque eu usei outro, mas está valendo. Eu vou compartilhar aqui novamente. Bom, na fantasia fantasia 2, fantasia 10, compasso. Uma outra coisa que eu gostaria de observar, eu vou falar de coisas um pouco mais periféricas, tá? Aqui na fantasia 10, no final da primeira parte, essa combinação de Mi, Sol sustenido, Si, aqui do compasso 22, fica muito interessante, tá? Isso não é uma regra, isso é apenas uma sugestão. Mas fica muito interessante se a gente pensar
esse sol sustenido mais baixo do que o lá bemol. E a gente cria daí uma característica nesse acorde de Mi maior com o sol sustenido mais baixo. E aí a gente vai ter algumas possibilidades de dedilhado, né? Ou mesmo esse dedilhado como a gente considera, ou ele inteiro fechado, né? Ele baixa um pouco o sol sustenido e a gente pode criar esse tipo de colorido, sobretudo se a gente está numa peça solo, né? Outro detalhe que eu gostaria de mostrar para vocês são certas é uma questão que é relativa a uma certa imposição de dinâmica que o dedilhado histórico é, uma certa imposição que o dedilhado histórico opera. Nessa sequência aqui do compasso, essa é a oitava fantasia, o segundo movimento, no compasso 19, Dó, Ré, Mi, né? Dó, Ré, Mi, Lá, Si, Dó, Fá sustenido. Esse é o Fá sustenido temido, com o meio furo lá na nota mais grave. Isso impõe para a gente de certa maneira, um diminuendo. Numa flauta de furação simples, vai ser muito, muito complicado você chegar aí nessa nota com muito corpo de dinâmica. Então, uma vez com isso em mente, a gente pode construir um motivo onde esse diminuendo de fato faz parte. Pora pipira pam. Warapapira pam pipam pam pam. Então, esse é algo que a natureza do instrumento impõe para a gente. O que no universo da flauta doce, nesse universo mais contemporâneo da flauta doce, contemporâneo leia-se, mesmo quando a gente toca música barroca, a gente gosta de se impor ao instrumento. E é muito interessante quando a gente ouve o que o instrumento tem para falar. E é esse o meu ponto, tá? Bom, e aí eu só gostaria de terminar essa breve fala falando sobre possibilidades que esse tipo de abordagem dá para a gente. Então, uma que eu acho especialmente interessante é quando a gente se relaciona com música de câmara, principalmente com instrumentos onde os temperamentos podem ser ajustados. O cravo, por exemplo, né? Você afina o cravo, a gente afina o cravo de acordo com um determinado temperamento. E nesse determinado temperamento, né, você vai ter uma característica de tonalidades dentro do temperamento. O que é muito curioso da gente pegar uma flauta quando ela não tem furação dupla, ou seja, ela tem furação simples, é que o nível de cobertura que a gente faz desses furos simples, eles são variáveis. Então você pode com mais facilidade, mas assim com muito trabalho, né? Porque você tem que apostar em precisão, mas você tem com mais facilidade você tem a possibilidade, digamos assim, você tem a possibilidade de efetivamente alterar a altura daquilo que você de determinada nota em determinada função harmônica. Então, eu acho que, do seu ponto de vista da pesquisa, do seu ponto de vista acadêmico e do seu ponto de vista da prática também, essa é a boa música de câmara, né? Quando a gente consegue se envolver com detalhes nesse calibre de detalhes, né? Quando a gente, inclusive, vê o timbre do instrumento
com a altura da nota, com a função harmônica que ela desempenha naquela passagem. Então, eu acho que esse é um potencial muito, muito interessante, que o instrumento é um dos, né? Mas é apenas o que eu gostaria de hoje chamar a atenção, e aí por uma razão óbvia, é uma sala tão cheia de cravistas e os flautistas doce, assim, a gente precisa tanto de vocês, que é muito bacana a gente, enfim, fazer essa proposta, porque é uma possibilidade de fato de interação entre os nossos universos e que compõe, na verdade, uma prática muito consistente de música de câmara barroca, né? Então, eu gostaria agora de terminar, eu gostaria de fazer algumas recomendações de leitura para vocês, quem tiver interesse sobre o tema. Quem tiver acesso a Early Music, a Early Music tem um número, só um minuto que eu já falo para vocês. A Early Music, o volume 1, no volume 10, número 1, ele tem uma série de artigos que, que tratam sobre a flauta doce, e ele tem um artigo em especial que é muito bacana. Bom, tem vários artigos muito legais, né? Mas tem um artigo muito bacana que é o Making Recorders Based on Historical Models, que é do Fred Morgan. É um volume da Early Music que vale muito a pena dar uma olhadinha. Existem 2 artigos publicados no Lab Flauta, que é um site organizado pelo Alfredo Zain, um da Inês da Vena, que fala sobre as flautas de furação simples, que eu ali, bom, a Inês está presente, né? Então, qualquer coisa que a gente fala elogiando é suspeito, né, Inês? Mas, enfim, eu acho que a Inês ali é muito, muito, muito feliz, porque num texto muito curto, ela consegue levantar as principais questões que estão, as principais questões que envolvem essa prática com as flautas doces barrocas históricas, né? Recomendo a tese de doutorado da Inês, que está disponível também na internet. Aí é um estudo bem mais amplo, de bem mais fôlego e que vale a leitura. Existe um site no nosso universo do Flauta Doce, que é o Recorder Homepage, que é maravilhoso, não só pelos textos, mas também pela riqueza de bibliografia que ele traz. Outro texto, eu comecei a falar dos 2 artigos que estavam lá do Lab Flauta, o outro é o da Patrícia Michelini, que ela fala sobre as flautas doces de dedilhado germânico, né, que é uma querela no nosso mundo de flauta doce, né? E a Patrícia trata desse assunto com muita elegância e com muita consistência, então eu recomendo bastante a leitura desse artigo da Patrícia também. Bom, eu acho que eu já falei demais, 1 hora de falatório é demais por palestra. E de novo, eu agradeço enormemente a Beatriz pelo convite, agradeço enormemente a presença dos colegas, Helena, obrigado por estar aqui, Cissa, obrigado por estar aqui, e eu gostaria bom, eu me ponho à disposição enfim, qualquer pergunta que vocês tenham, comentários, e eu acho que essa, na verdade, é a melhor parte da palestra, que é a hora que a gente conversa. Então, eu encerro por aqui, agradeço enormemente a Beatriz e me ponho à disposição de vocês. Obrigado, Davi. Foi bastante legal sua palestra. Fico muito feliz. Eu queria te fazer uma pergunta. Gostei muito quando você falou de se impor ao instrumento, né? Gostei dessa frase,
porque o respeito ao instrumento, ele facilita muita coisa interpretativa, né, na vida da gente. Quando você para de lutar com a característica que o seu instrumento tem. Nesse sentido, quando você falou da furação simples e da dupla no período barroco, que já existia, né, mais ou menos quando que isso, a furação dupla tomou conta, sobrepôs a furação simples? Pois é, essa é uma questão tão interessante, Beatriz, porque a gente vê a furação dupla mais nos instrumentos já do final do barroco, né? É, eu queria, essa tua pergunta, dois comentários que eu queria fazer a respeito da tua pergunta. O primeiro, que é sobre a questão de se impor a um instrumento, eu acho que hoje a gente tem um problema de luxo gigantesco. A gente tem a gente tem uma diversidade de instrumento tão grande, e a gente lida com uma diversidade de repertório tão gigantesca. E a impressão que eu tenho, ainda bem, impressão é uma palavra super amena, né? Mas eu tenho a impressão que isso é uma característica, a maneira como a gente faz isso, não só o fato em si, mas a maneira como a gente faz isso é algo muito contemporâneo, é um perfil da nossa época. Essa fidelidade que a gente procura ter entre repertório e instrumento, eu acho que é um traço muito característico da nossa época. Então, é engraçado que quando eu vou amarrar algumas coisas. Quando você perguntou, quando você disse, não tem nada, um tema assim bem barroco, você falar lá nos cravistas, e eu pensei nessa coisa das flautas históricas e de propor que a gente pense numa maneira de abordar isso, até pedagogicamente, né, para que isso se torne algo mais comum. Eu não sei se isso é um tema tão barroco, né? Isso é um tema, obviamente, que pertence a uma época e tal, mas isso é um tema muito contemporâneo, né? Isso é muito nosso. A gente ter esse gosto da redescoberta do passado com esse nível de burilamento, né? A gente não quer ver uma família inglesa da aristocracia. A gente quer ver Downton Abbey, né? A gente quer ver a cozinha que funciona do mesmo jeito como funcionava na época, as mesmas receitas sendo feitas, com os mesmos ingredientes, com as vestimentas que as pessoas usavam para cada refeição, com a dinâmica social. Não é mais... É uma reconstrução muito concreta, né, que a gente busca, né, de tudo. E é muito curioso, porque eu acho que essa postura de reconstrução, ela não se dá só nesse grande guarda-chuva que a gente chama de música antiga. Ela se dá na música contemporânea também. Então, quando a gente usa um instrumento antigo para fazer música moderna, a gente busca as características do instrumento antigo para a música moderna. Ele, na verdade, é um instrumento moderno. Por acaso, ele já existia em outra época. Ou quando a gente, no caso das flautas doces, quando a gente vai tocar em flautas Eagle ou em flautas Helder, com chaveamento, inclusive com chave de dinâmica, com extensão de dedilhado e tal, a gente precisa ouvir o que essas flautas têm para nos oferecer, para daí a gente usar essas flautas, esse instrumento no repertório. A simples junção dessa flauta, uma flauta moderna, Helder, por exemplo, que é a flauta que eu trabalho, né? Você simplesmente tocar música contemporânea com a flauta Helder, se você não sabe como ela funciona, se você não sabe o que ela tem para te oferecer, não diz, não acrescenta muita coisa, muito pelo contrário. Você pode se dar muito mal na construção expressiva desse instrumento, né, da construção expressiva da flauta. Então, eu acho que essa adequação, e quando a gente para ouvir o que o instrumento tem para dizer para a gente, é uma postura que a gente deve ter com qualquer coisa. E na hora que a gente pega a flauta barroca de furo simples, a postura deve ser essa também. Escute o que o instrumento tem para te dizer, não se imponha a um instrumento.
ele não vai funcionar. Nenhum instrumento vai funcionar se você começar se você se impuser excessivamente sobre ele. Você tem que dialogar com ele, né? Porque não é algo passivo, né? Não é ele que fala, é você que fala. Ele é um meio, mas você tem que dialogar com ele. E eu disse que eu ia fazer duas amarrações, duas considerações, eu acho que eu fiz uma e eu perdi a outra. E é isso, eu sou assim. Por isso que eu escrevo o que eu vou falar, tá vendo? Porque eu sou disléxico, aí acontece isso, tá entendendo? Mas tá certo, respondeu, obrigada. Posso fazer uma pergunta aqui também? Fala, Desidério. Você falou sobre a questão lá do Lá bemol, a passagem do Lá bemol com Si bemol, né? E quando você disse isso, eu imaginei a questão do dedilhado alternativo, né? Nós temos também no furo duplo. Aí eu queria saber se no furo simples existe mais abundância desses dedilhados alternativos e se, como no furo duplo, é geralmente usado para passagens mais rápidas, né? Que existe mais velocidade, mais agilidade. Ô, Desidério, obrigado pela pergunta. Isso é uma excelente pergunta, isso é uma excelente questão para o nosso mundo. Desidério, dedilhados alternativos, quando a gente fala dedilhados alternativos, essa palavra-chave, né, que vem embaixo do resumo, a gente, ainda que talvez com nem tanta clareza ou até inconscientemente, existe uma associação disso com uma técnica que a gente chama de estendida, tá? Então, rapidamente eu queria situar isso. Quando a gente fala de técnica estendida, isso é um fenômeno que aparece ela é organizada efetivamente na flauta doce na década de 1960, tá? A gente tem o primeiro grande livro, o primeiro grande tratado, se a gente quiser usar um termo mais histórico, é o livro do Michael Vetter, que é o Il flauto dolce et acerbo, a flauta doce e azeda, né? Só que isso no universo da flauta doce, tá? Os dedilhados alternativos, no contexto do século XX, eles aparecem como uma primeira expansão da técnica. Como é que é isso? Você descobre, se descobriu que um mesmo dedilhado é capaz de tocar vários dedilhados são capazes de tocar uma mesma nota. Né? E qual é a consequência disso? A consequência disso é que a flauta muda de timbre, isso é algo inerente. Na hora que você muda para uma mesma nota, você muda o dedilhado dela, você muda também duas coisas, timbre e dinâmica. Tá? Porque existe uma reorganização dos harmônicos. Na hora que você muda o dedilhado, a flauta reorganiza aqueles harmônicos que fazem parte daquela altura. Por isso que o timbre muda. E a dinâmica muda também. Então, quando você diz, é um dedilhado que a gente usa mais para notas rápidas, eu gostaria de discordar. Na verdade, eu gostaria de te sugerir que pensasse os dedilhados alternativos como alternativas expressivas, ou melhor, como possibilidades expressivas. A gente não faz um dedilhado alternativo em passagem rápida. A gente faz um dedilhado alternativo se a gente quiser o efeito que aquele dedilhado alternativo opera sobre aquela passagem. Por exemplo, se eu quiser fazer uma passagem em piano, eu vou mudar o dedilhado convencional para um alternativo para que aquela passagem soe piano. Se eu quiser aquela passagem mais forte, eu mudo o meu dedilhado para um dedilhado alternativo para chegar numa dinâmica de forte. Então, nesse sentido, eu posso dificultar ao invés de facilitar o meu dedilhado.
Então, quando você diz, a gente usa o dedilhado alternativo em passagens rápidas, o subtexto é para facilitar as passagens rápidas. Não, a gente usa o dedilhado alternativo se a gente quiser o efeito expressivo que o dedilhado alternativo provoca. Com relação aos dedilhados alternativos nas flautas históricas, assim, aqui na intimidade do nosso encontro, eu quero dizer que eu experimento, tá? Então, mas eu não gostaria de sugerir que, num primeiro momento, que se partisse disso. Eu gostaria aqui de sugerir que, num primeiro momento, se partisse do dedilhado convencional dessas flautas, porque esse dedilhado convencional é, muitas vezes, aquele que dá muito trabalho. É por conta desse dedilhado convencional, do Fá sustenido grave, do Sol sustenido grave, por exemplo, do Lá bemol médio, né, daquele que eu descrevi, do Si bemol médio, que a gente tem aquele meio dedilhado, aquele meio furo 6 ali no agudo, e que é difícil chegar na afinação num primeiro momento, eu recomendaria que a primeira atitude fosse de construir, de entender como essas flautas funcionam no seu dedilhado dito convencional. Uma vez que você entende a flauta por esse meio, aí a gente faz os desvios, a gente abre, né? A gente tira um dedo, põe o dedo, aí a gente já está buscando recursos de dinâmica, por exemplo. Mas eu recomendaria que o caminho fosse, primeiro, pelo dedilhado convencional dessas flautas e não pelo alternativo, e que, o alternativo nunca fosse usado para facilitar a sua vida. O alternativo fosse usado para um recurso expressivo que você queira. Desidério, você olhando para mim desse jeito, eu só me lembro daquela música que vai assim: não me olhe como se a polícia andasse. Desilusão, né? Desilusão. Não era isso que eu queria que você falasse, professor. É isso, desse ideia? Mais ou menos essa cara. Oh, facilita a minha vida, né? Você está vendo o chat aí, Davi, professor? Não tô, tem chat. Helena Ai, meu Deus. falou: parabéns, Davi. É um prazer ouvir você falar com seu enorme conhecimento e experiência. É bom te ver por aqui, aprender com o instrumento a tocá-lo. Gosto muito dessa ideia. Obrigado, Helena. Obrigado. Nossa, é uma alegria, Helena. É uma alegria te ver, te ouvir. Esse encontro é um pouquinho difícil de eu assistir, porque eu dou aula nesse horário na UFG. Então, eu tenho que, para participar, eu tive que mudar um pouco os meus horários, aí eu fico um pouquinho amarrado. Mas eu acho muito interessante essas discussões que vocês estão tendo aqui, e eu já peguei algumas suas. Quando você estava falando, eu vim aqui ouvir, mas eu não pude ficar só. Mas eu tenho muitas recordações que me são muito queridas da sua presença na Unicamp durante um tempão em que nós trabalhamos em várias situações, e, em função disso, eu tenho acompanhado bastante de perto o seu trabalho. Eu gosto muito, Pedro. tenho muito carinho. E para mim é um privilégio ter tido você como minha orientadora. Para mim também, viu? Cissa? Ei, Davi, Ei, Cissa! parabéns, muito bom. É um assunto realmente bem da flauta, mas assim, é muito interessante ver você explicando tecnicamente coisas que a gente percebe quando está tocando junto, né? E naquele pique de aprontar o que está ensaiando, muitas vezes eu fico querendo entender como que surte efeitos tão diferentes nas notas, né? E a gente nunca para conversar a respeito. Então, foi bom, assim, você ter esclarecido tantas coisas. Da próxima vez que a gente
depois da pandemia, juntar para tocar, aí eu vou... Por que isso? Por que aquilo? Aí você vai me contar. Pois é, mas você sabe uma coisa que é interessante? Só para situar vocês, eu toco muito com a Cissa, né? A gente toca muito juntos. E tem uma coisa que é muito curiosa de quando a gente toca, é que a gente conversa, os ensaios são muito pouco conversados, né, Cissa? A gente se entende muito no ouvido e a gente conversa muito pontualmente sobre coisas muito específicas. Então, alguma passagem, alguma respiração, alguma coisa de afinação, sobretudo a Cissa, né? Não está afinado, isso aqui não está afinado. Ai, meu Deus, que inferno, a flauta só está entupida, me deixa, né? Mas é isso aí, Cissa. A cozinha é essa, né? A cozinha é essa. Na verdade, você lidar com flautas... olha, francamente, eu acho que um dos temas que é mais delicado, talvez, quando a gente vai mexer com essa interação da flauta com música de câmara, é a gente ver eu só falei, assim, brevissimamente, né, sobre essa falta de homogeneidade que o dedilhado tem. Mas não tem homogeneidade nem no pitch, nem no diapasão, né? São poucas, assim, nesse universo, quando a gente entra nas coleções, não são tantas flautas em 415, né? É flauta em 410, em 403, em 405. Aí, se você colocar na equação a temperatura ambiente, a variação de temperatura da flauta ao longo da performance, a variação que o bloco tem ao longo da performance, ou seja, o canal de A estreita ou A larga. Por isso que eu não entrei em voicing. Eu só foi do apito para baixo, né? Foi só no corpo da flauta. Porque se você entrar assim, entrando no voicing, aí a festa anima. Aí a polícia bate porque é aglomeração. Agora, gente, vocês me permitem, é só porque a Inês tem uma coisinha, tem uma frasezinha que no artigo dela lá do Lab Flauta, que ela diz assim, olha, tal coisa, Inês, eu vou reproduzir aqui muito, mais ou menos, tá? Então a Inês diz alguma coisa do tipo, olha, é um pouquinho difícil, mas nada que se não estudar não sai, né? Ou seja, vai estudar que a coisa rola, né? E, e, é mesmo, ela está certa, é isso daí, né? Então, o que acontece é que para cada instrumento que você tem na mão, você vai ter que passar um tempo para entender como é que ele funciona. E isso dá trabalho, né? Então, eu queria só colocar para vocês, eu queria ter gravado alguns trechos específicos para mostrar, mas eu só consegui gravar uma fantasia do Telemann que foi a Lá menor, essa que eu mostrei, inclusive. Gente, eu falei bobagem? Deixa eu me achar aqui. Lembra das caixas de diálogo do início do compartilhamento, o som sair bom para nós. Gente, tá. Porque... a Lá menor número 10, tá? Eu vou colocar um trechinho, eu vou colocar, enfim, ela é curtinha, não é nada demais, eu vou colocar para vocês verem. Coloca, você é ótimo. E depois a gente comenta rapidinho. Foi gravada nessa flauta aqui, tá? Que é essa Debey feita pelo Clemish.
Aí é muito curioso. Obrigado. Aí é muito curioso porque ele vai diversas vezes para esse sol sustenido grave, ele passa diversas vezes por esse si bemol agudo com meio furo 6, e o que você precisa fazer, de fato, é entender como é que é a natureza dessas notas. Entenda a natureza dessas notas e comece a lidar com essa natureza, que ela vai se tornar flexível em alguma medida. Mas não parta do princípio, a gente não pode partir do princípio de se impor a ela. Ela vai te dizer como é que ela funciona. Eu acho que esse é um pulo do gato. O meu está aqui do lado, estou rezando para ele não dar o dele, mas esse é o pulo do gato. Eu acho que é isso, gente. Davi, muito bom, viu? Gostei demais da sua palestra. Escuta, bom, tem uma outra mensagem aqui da Inês. Você mesmo lê aí? Enfim, a Inezinha escreveu: bravo, obrigado, Davi, foi ótimo te ouvir. Estou com problemas com a internet, por isso fiquei com a câmera desligada para ter alguma chance de te ouvir direito, sem interrupções. Obrigado também à anfitriã, Beatriz. Até a próxima. Um abraço a todos. Um abraço, Inezinha. Obrigado. Um abraço para o Obrigada por Cláudio. ter vindo. Enfim, Davi, é isso, né? Mais alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Ricardo também está por aí, ó, outro flautista. Mas eu acho muito importante falar de outros instrumentos, né? Que sempre ajuda. Os instrumentos, cada um com as suas particularidades, se a gente entende, né? Compreende o instrumento do colega, enfim, só acrescenta, né? No entendimento da música que a gente quer fazer. Por isso eu te chamei e eu acho que valeu a pena. Sua palestra foi muito boa. Muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo por ter vindo. Obrigado, Bia. Obrigado pela oportunidade. É sempre bom a gente ordenar os raciocínios da gente, né? As reflexões, organizar o conteúdo da gente. E é muito bom porque sempre põe a gente para pensar em outras coisas. Às vezes a gente, por mais que a gente preste atenção no que a gente está fazendo, na hora que a gente põe no papel, põe na tela, aí a gente diz, não, isso daqui não está bem formulado, ou tal ideia não está, e como é que a gente embasa melhor, e isso inclusive para a gente, né? Então, quando a gente vai falar para o outro, a gente refina muito o raciocínio para a gente mesmo. Então, obrigado, obrigado a todos, obrigado pelos comentários, pelas Obrigada, perguntas, Davi. e é isso. Então, a gente se vê. Eu estou à disposição, se alguém quiser escrever, enfim, estou à disposição. Tá bom. Um beijo a todos. Obrigado, Davi, mais uma vez, gente. Até mais, até segunda. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Até. É.